Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 42 ao 44, nos diz assim: Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. A 7ª, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque é o teu Espírito que penetra as letras, ó Pai, e o conhecimento, trazendo muito mais do que ciência, aquilo que só o Senhor pode fazer, ressignificando, ó Pai, coisas que dentro de nós precisam ser trabalhadas. Por isso pedimos, ó Pai, que essa porção de tua palavra, lida nesse momento, encontre esse lugar em nossos corações, e que saiamos daqui, ó Pai, renovados pela tua palavra e pelas tuas poderosas mãos. Assim oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, diante de tudo que a gente tem visto e experimentado nesse tempo, o que mais nós temos precisado são das torrentes chuvas de Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de provisão, chuvas de intervenção das mãos daquele que tudo pode. Chuvas mandadas pelo Senhor. No ano de 931 a.C., depois da morte de Salomão, um rei excelente, depois de um tempo de reinado de 120 anos com Saul, Salomão, Davi, agora há uma ruptura da monarquia. As tribos se dividem em Reino do Sul e Reino do Norte. Esse é o Reino do Norte, que durou 209 anos aproximadamente. E é interessante porque nesses 209 anos, o Reino do Norte teve 19 reis, de 8 dinastias, todos reis muito maus, reis que foram reprovados diante do olhar do Senhor. E nesse tempo, no contexto do texto que lemos, está reinando o rei Acabe, no tempo de Elias. 1 Reis, no capítulo 16, 29 a 31, faz um breve relato dizendo que Acabe começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe sobre Israel e Samaria 22 anos, e fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco antes de andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, rei dos Sidônios, filha do rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Esse é um breve relato da vida desse homem que recebeu o estigma de ter sido o pior rei de Israel. E para completar, o texto diz que ele se une a uma mulher terrível, maldosa, assassina, feiticeira e mandona, Jezabel. Foi ela que instituiu a força, o culto a Baal, no contexto de Israel, a quem servia ao único Deus e o Senhor, pelo menos deveria assim fazer. E agora, nesse momento da história, é como se eles dissessem o seguinte: não, aqui quem manda é Baal. Baal era tido como Deus da chuva. E é interessante porque aquele que era o rei sobre a chuva, sobre a meteorologia, aquele que era proclamado agora o Deus de Israel, através do coração pecaminoso de Jezabel e Acabe, por consequência da sua omissão, é aquele ao qual é proclamado como de fato o rei daquele povo. Mas Deus vai trabalhar na vida daquela gente de forma aguda, mas necessária, porque é assim que Deus faz. A Bíblia diz que se a gente não for pelo amor, muitos momentos da vida da gente vai ter que ir pela dor, porque Deus não quer que perca ninguém. Deus não quer que se percam filhos sequer.
E é por amor que Deus faz isso. É aquele momento em que o pai chama o filho e diz: vem cá, tem que ser agora, você precisa me ouvir. E queridos, é isso que Deus vai fazer com essa gente. Se Baal é o Deus da chuva, Deus agora segura a chuva e o povo vai passar um momento difícil de grande seca. E grande seca estava por vir sobre aquele povo, sobre aquela terra. E a palavra dessa noite é como viver em tempos de seca. Em primeiro lugar, em tempos de seca, Deus é a nossa fonte. Glórias a Ele por isso. Em tempos de seca, Deus é a nossa fonte. E Deus levanta Elias para ser um profeta dele, para ser a boca dele, instrumento dele para aquele povo, naquele momento difícil. 1 Reis 17:1 nos diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E é interessante aqui porque Elias não está sendo arrogante, ele não está sendo prepotente, ele não está sendo confiado demais. O que Elias está dizendo é o seguinte: eu estou aqui em nome de Deus, e Deus está dizendo que não vai haver chuva enquanto Ele não quiser, enquanto Ele não mandar. Ele tinha a plena consciência de que a palavra vinha do Senhor. E é assim, mesmo em tempos de seca, em tempos difíceis, tenebrosos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos colocamos como boca de Deus, Deus mesmo coloca as suas palavras em nossos lábios e nós podemos fazer aquilo que não poderíamos se estivéssemos sozinhos. Há momentos de sequidão, da qual a única fonte de fato será o Senhor, e nós precisaremos ir nela. Deus é a nossa fonte em todo o tempo, em todos os dias, em todos os momentos. Eu preciso me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. E como diz o texto de Lucas 21:15, ele disse: eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Às vezes a gente fica tão inseguro diante de situações da vida, das sequidões que a gente enfrenta, mas à medida em que nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele vem sobre a nossa vida e diz: olha, não se preocupe, aquilo que você tem que falar sou eu quem vou colocar na sua boca. A gente se atrapalha quando a gente quer falar por nós mesmos, a gente se atrapalha quando a gente quer falar aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que vem dos nossos conceitos, dos nossos valores, mas quando nós nos rendemos diante do Senhor, Ele põe em nossa boca palavras de vida e que vão também gerar vida na vida de outros. Elias tinha essa certeza, Elias tinha essa segurança, mas não só ele, como aqueles que perto dele estavam. Porque não adianta você dizer que está em nome de Deus se alguém não reconhece dessa maneira. E Deus, Ele corrobora a sua palavra, Ele reafirma a sua palavra, Ele garante aquilo que Ele está falando. E é isso que acontece lá no livro ainda de 1 Reis, no capítulo 17, 24, uma mulher vai dizer para Elias assim, depois de Elias fazer algumas coisas na casa dela, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela diz para ele: isso conheço agora, que você é homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Em tempos de seca, o que mais nós precisamos é beber da fonte, e a fonte sempre foi, é e sempre será o Senhor. Se você tem passado por momentos de sequidão, saiba de uma coisa: a tua fonte continua sendo o Senhor. Prove dela, busque nela, se banhe nela, beba dela, porque é dela que você precisa e é dela que você vai precisar para sempre. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquilo que a gente fala é solúvel demais. Aquilo que a gente fala, em muitos momentos não se sustenta, mas a palavra do Senhor continua vencendo de geração em geração. Em segundo lugar, em tempos de seca, Deus sempre nos apontará um caminho de provisão. Aquele que caminha na perspectiva do olhar em Deus, sabe que mesmo na época da seca, mesmo na época que tudo está difícil, aquele que põe a sua segurança no Senhor receberá dele um indicativo de direção para si. Deus vai dizer em 1 Reis 17, 3 e 4: retira-te daqui e vai para o Oriente,
e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás no ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Queridos, em meio a toda aquela seca que parava sobre aquele lugar, Deus tinha um ribeiro para levar Elias. Deus tem um manancial, Deus tem um oásis para os seus servos, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao tempo de sequidão. É Ele quem faz brotar, é Ele quem faz acontecer. Não se esqueça, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. É por isso que nós não perecemos. É por isso que nós muitas das vezes estamos prostrados, caídos, machucados, mas é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que cura as nossas feridas, é o Senhor que restitui a nossa vida e a nossa caminhada. Deus está cuidando de você. O tempo pode estar seco, a chuva pode ter cessado, mas olha, Deus vai preparar um riacho para você beber dele. O riacho não é tudo que a gente quer. E a gente quer correntes de águas, a gente quer mananciais, mas há momentos na vida que será de fato o riacho, a provisão, e a gente tem que aproveitar a provisão de Deus, porque até ela pode secar. Se a gente continuar a leitura, no 1 Reis 17, o verso 7 e 9 diz que sucedeu que passados os dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu te ordenei. E ali uma mulher viúva vai te sustentar. Queridos, Elias não focou com o seu olhar negativo. Muitos de nós nesse momento poderiam dizer: mas que furada, eu venho obedecer a Deus, Deus tira a chuva, agora me dá um riacho, o riacho seca, e agora eu tenho que ir para casa de uma viúva. Agora eu vou para lá, para ela me sustentar. Elias não olha por esse prisma, Elias não olha negativando, ele não olha como quem olhasse o panorama dizendo: o negócio está ficando estreito, mas ele decide olhar para a provisão, e diz a Bíblia lá em 1 Reis 17, 10 que ele foi. E quando ele chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? É interessante, irmãos, que aquele que dependia da chuva, a chuva para, tem o riacho seca, agora ele tem uma jarra. Às vezes na vida da gente é assim, a gente vai estreitando o negócio, tem chuva, daqui a pouco não tem chuva, tem riacho, não tem riacho, e agora tem uma jarra. E às vezes é o que você tem na mão nesse momento. Quem sabe você tem uma jarrinha na tua mão com água para você passar esse momento de seca que você tem enfrentado. Quem sabe, nesse momento, muitas das vezes vai vir ao teu coração que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Mas é importante a gente imaginar e pensar uma coisa, que no momento de seca, no momento onde as coisas vão de mal a pior, uma simples jarra pode ser verdadeiramente algo muito maior que ela provavelmente seria em circunstâncias diferentes. Existem coisas como uma simples jarra de água que só terão sentido para você, porque só você e Deus sabe o que essa jarra representa. São momentos na vida da gente que há coisas que batem lá no fundo, mas que só tem significado para a gente e para Deus, porque é através daquilo ali pequenininho, que muita gente não está dando importância ou não vai ver nenhuma coisa demais, que Deus vai estar usando para nos abençoar. Existem determinadas circunstâncias que aos olhos dos outros soarão como um fim da linha para a gente, como a falta de esperança, mas para nós será apenas o início de um lindo milagre que o Senhor está provendo. João 4, 13 e 14 diz: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Mesmo que o milagre principal, mesmo que a bênção da qual você esteja aguardando não esteja diante de você, Deus tem provido nesse momento de sequidão. Deus não te abandonou e Ele não vai te abandonar. Aliado à falta de chuva, a viúva agora recebe Elias. E
e ela também está enfrentando problemas, enfrentando as consequências de um tempo de escassez. E quem Deus disse que ia ser ajuda para ele, diz assim para o profeta quando ele chega lá: olha, eu estava aqui mesmo preparando a comida, mas eu estou preparando a última refeição que eu tenho para preparar, e eu vou esperar a morte chegar. E aí eu penso, se for Elias, nesse momento chutaria o balde, se fosse eu no lugar dele, e dizer: mas não é possível, tem chuva, não tem chuva, tem riacho, não tem riacho, é uma jarra, não tem uma jarra, e a mulher agora que vai me ajudar, está dizendo que vai comer a última comida para esperar a morte chegar, eu vou comer o que nessa casa? Eu vou viver de que aqui? Quem está precisando ajudar quem nesse negócio? É incrível como Deus faz coisas loucas aos nossos olhos, como a gente não percebe muitas das vezes o que Deus está operando, o que Deus está fazendo, mas Elias continua. E agora vamos seguir em frente, seria a nossa pergunta, o nosso questionamento. Mas diz lá o texto de 1 Reis 17, 14 e 16: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos, tenhamos esperança no tempo presente, porque Deus é aquele que faz multiplicar os nossos recursos. Eles podem ser poucos, eles podem estar no fim da linha ao nosso olhar, mas o Senhor pode tocar e fazer multiplicar os recursos dos quais eu e você nós temos. Mesmo no momento de sequidão, Deus continua sendo Deus, Deus continua operando milagres. O que Ele quer, o que Ele deseja é que a gente siga sem questionar, é que a gente possa ter um coração entregue nas mãos dEle, porque aquilo que a gente não pode fazer, Deus fará em nosso lugar. Aquilo que nós não temos condições de exercer, Deus exercerá em nosso lugar. Mas a minha e a sua parte precisa ser feita. E a parte do profeta foi seguir confiando de que mesmo em meio àquela sequidão, mesmo em meio àquela prova, ele sabia: Deus vai me apontar o caminho. Quem sabe seja um momento onde você esteja esperando Deus apontar o caminho para você. Creia no Senhor. O Senhor está com você e Ele há de dizer por onde você deve andar. Em terceiro lugar, em tempos de seca, muitas vezes serão as nossas lágrimas que Deus usará para regar a nossa terra. Às vezes não vai ter nem jarra. A única água que a gente vai ver são as águas que os olhos podem produzir. E são elas que vão gerar no nosso coração o movimento para a gente continuar crendo de que temos um Deus que não perdeu batalha alguma e não será a nossa que Ele perderá. Olha o que o texto diz, 1 Reis 17, de 17 a 19. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou com Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para me lembrar do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. São esses momentos que vão secando todas as possibilidades. Elias agora não tem mais chuva, não tem mais riacho, não tem mais jarra, e agora ainda o filho da mulher começa a ficar doente e ele é posto na berlinda. Aos olhos daquela mulher, Elias era o responsável pela morte do seu filho. O que você veio fazer aqui, homem de Deus? Você veio trazer julgamento sobre a minha casa? Eu sou pecador, eu fiz coisas que desagradaram ao Senhor, e por conta da tua presença aqui, meu filho agora está morto. São aqueles momentos onde a única água que existe são as águas que os nossos olhos produzem mesmo, através das nossas lágrimas. Aqueles momentos que a gente não tem mais força para caminhar, que a gente se entrega, e muitos momentos em que os nossos olhos começam a lacrimejar sem a gente perceber. Mas até nesse momento Deus é piedoso, misericordioso. Ele recolhe as nossas lágrimas e rega o nosso coração de fé, de entendimento, de que nada que acontece conosco está fora do controle de suas mãos. A Bíblia diz lá no Salmos número 6,
No verso 6 e 7, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza. Olha, queridos, há momentos na vida que de fato a gente enche o nosso leito com as nossas lágrimas. Há momentos que a gente só faz chorar, porque a gente não tem mais força para lutar, porque a gente já viu chuva parar, riacho secar e as jarras se perder. E às vezes ainda vem coisas que não estavam no script, que não estavam na nossa consciência que poderiam acontecer. Mas o Senhor que tudo conhece, o Senhor que é dono da história, o Senhor que muda paradigmas, o Senhor que transforma causas, o Senhor que muda o curso da história, Ele está conosco. E quando nós esperamos em Deus, Deus não só escreve a nossa história, ainda que nesses momentos difíceis, como também estreita a nossa intimidade com Ele. É um momento onde pode faltar tudo, mas nós estamos aos pés do Senhor, e com Ele comunicando, e com Ele falando, e Ele conosco, e a nossa intimidade aumenta, nosso relacionamento se estreita, e a gente sai mais conhecedor do Deus a quem a gente serve. O texto que nós lemos diz que Elias subiu ao Carmelo, se pôs de joelho com seu rosto entre quase que as pernas, e ele ali faz uma entrega, ele ali se coloca prostrado diante do Senhor, e ele começa a pedir o seu ajudante. Ele diz: vai lá e vê. E o homem vai lá e não tem nada. E diz o texto: ele vai lá de novo, e a terceira vez e nada, e a quarta vai lá, e quando chega na 7ª vez, o seu moço vem e diz: olha, eu vejo uma nuvem com pequena mão de um homem que está se formando no mar. Elias diz a Acabe: olha, vá comer e beber, porque eu já ouço um barulho de chuva pesada dentro do mundo. Irmão, não tinha nada. Aos olhos humanos e até do moço do profeta, era uma pequena nuvem, mas para o homem de Deus eram as torrentes gloriosas das chuvas que vinham da parte do Senhor. De repente eu olho para a minha vida hoje, olho para uma determinada área da minha vida, você da sua, e a gente pode olhar e ver que não tem nada. Tem um negócio pequenino, mas irmãos, por detrás desse negócio pequenino está um Deus que é infinito, poderoso, glorioso, e nós podemos declarar sobre a nossa vida que isso que parece uma pequena nuvem é na verdade o início de uma grande chuva de bênção, de milagres e de provisão da parte do Senhor sobre nossa vida e nossa casa. Em toda aquela terra havia escassez, tinha muita seca, ainda estava um cenário catastrófico, não tinha acontecido nada, mas no coração de Elias já havia uma corrente de águas vivas, produzindo no coração dele a fé necessária para entender que o Deus da provisão estava no controle da história. O Deus da provisão continua no controle da história de cada um de nós. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você e eu podemos lidar com ciclos terríveis ao longo da vida. Você e eu podemos enfrentar momentos em que a escassez vai tomar conta do ambiente que a gente está. Mas há uma coisa que não muda. Na minha e na sua vida está o Senhor, que faz a chuva, que faz o sol, que prepara o dia a cada amanhecer e que pode fazer coisas das quais a gente não imagina, não pode pensar e pedir, porque Ele é um Deus de novidade, Ele é um Deus que produz gloriosas saídas, Ele é um Deus criativo, Ele é um Deus que não vive em crise, Ele é um Deus que tem o controle da nossa vida, da nossa história e que usa os momentos mais difíceis, circunstancialmente, naqueles momentos em que detonaria com a nossa vida para nos fazer ainda melhores do que Ele já nos tem tornado. Por isso, encare esse momento que você tem vivido. Eu não sei em qual área, em qual situação da sua vida você pode dizer: olha, parece que essa é a tônica da minha vida. Nessa situação, eu estou vivendo um momento de seca. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, pautado pela palavra desse Deus a quem nós cremos e que nos motivou a estar aqui, que para você pode ser nada, mas que em nome de Jesus saia daqui olhando e vendo o milagre do Senhor na sua vida.
está pequeno, é insignificante, está tudo do mesmo jeito, mas eu estou ouvindo o barulho de uma chuva que está vindo forte, porque quem controla as coisas é o Senhor, que não pode ser parado, é um Deus que age sobre a minha vida e que não me deixa só, nem um segundo sequer. É um amor que não cessa, é um amor que é perfeito e que não tem fim. Por isso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e mais uma vez, neste dia, nós podemos provar e ver que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E ela nos alcança nesta noite. O Senhor está aqui, nesse lugar, e Ele está dizendo para mim e para você, segundo a sua palavra, que pode ter secado a chuva, pode ter secado o riacho, pode ter secado a jarrinha de água, mas das mãos dele está o nosso socorro. O meu e o seu socorro vem do Senhor. Aleluia! O Deus da provisão está nesse lugar, irmãos. E Ele pode derramar das torrentes de águas sobre as nossas vidas. Talvez se forem águas de perdão, que no teu coração nesse momento haja essa produção de água viva nascendo do teu interior. Quem sabe um trauma familiar, uma dificuldade qualquer, Deus pode fazer. Deus é o mesmo que soprou aquela nuvem, uma pequena nuvem, mas depois vieram as águas que molharam aquela terra e que ensinaram aquele povo que Baal não era Deus coisa nenhuma, mas o Deus de Israel continuava sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não conhece nenhuma dificuldade, o Deus que criou todas as coisas para o louvor e a glória do seu nome. E é esse Deus que está aqui nesse lugar, nesse momento. É esse Deus que nós já louvamos através das canções, através das orações, através dessa palavra ministrada. E é o Deus que quer colocar no meu e no teu coração a certeza de que aquele mesmo que agiu no passado continua agindo hoje, continua agindo agora, no dia 13 de outubro de 2019, e que está nesse lugar para mudar panoramas de vida. Se você tem vivido servidão em alguma área da tua vida, coloque na mão do Senhor e diga: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio na tua provisão, e de nenhum outro lugar pode vir as chuvas que eu preciso, se não for da tua mão. Quantas pessoas têm se dobrado a Baal do nosso tempo? Mas glórias a Deus por tua vida, e continua mantendo a fidelidade ao Deus de Israel, ao Deus que é Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Continue crendo no Senhor, continue firme, porque hora ou outra a nuvenzinha vai parar sobre a tua vida e você poderá se molhar das torrentes de água que vem do trono do Senhor. Glórias a Deus por isso. Nós vamos louvar a